Pessoal, fazer aqui um estudo do edital, né, que foi publicado aí para a Brigada Militar. Um estudo bem rápido, não vou entrar nas minúcias ali de cotas né, e os documentos comprobatórios e por aí vai, tá? Só um realmente bem objetivo. São 1.200 vagas, tá? A nossa banca é conhecida, Fundatec. 1.200 vagas iniciais, tá bom? Tem cota para negro, tem cota para trans, que são incluídas nessas 1.200 vagas. Os critérios estão todos discriminados ali para comprovação, tem cota para indígena, né? E algumas coisas ali do capítulo 5 da parte de inscrições, ali eu pensei algumas coisas que são importantes. Primeira coisa é a idade máxima. 25 anos no período das inscrições, tá? Durante o período das inscrições, não no período da posse ou no período do curso de formação, não. Período das inscrições, quando for fazer, que eu já falarei aqui, 25 anos é a idade máxima, tá? Tem a altura máxima, mínima ali, exigida para homens, 1,65 m, para mulheres 1,60 m, tá? E exige-se também a carteira de habilitação, no mínimo carteira B, que é para automóveis, tá? As inscrições são de 21 de março, agora, de 2025, até às 17 horas do dia 22 de abril de 2025, tá? Temos, portanto, aí um mês para fazermos as inscrições, né? Que começaram ontem, dia 21 de março. Não esqueçam que não é meia-noite do dia 22 de abril. 17 horas, no máximo, o período de inscrições do dia 22, tá? Tá bem esmiuçado aqui no edital. Aconselho que vocês leiam o edital com muita cautela, tá? Porque no edital nós temos as regras do jogo. Tanto para quem vai fazer a prova, quanto para, né, as pessoas que farão concurso, prestarão concurso público, como para a própria banca, que é a Fundatec, para que fará. Ela fica amarrada no edital, tá? São as regras do jogo aqui. As inscrições têm uma taxa de R$ 118,79, tá? Explica ali como é que paga tudo na Fundatec, ali, que é emitido um boleto, tá? O nosso concurso tem 4 fases distintas ali, que é o exame intelectual, o exame de saúde, né? O intelectual é a prova objetiva que faremos, né? Estamos estudando a parte de legislação. Exame de saúde, capacidade física e avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica tem 2 etapas ali, que é uma testagem coletiva e uma entrevista individual, tá? Falarei alguma coisa aqui, não como um especialista nas áreas, até porque eu não teria, né, seria muito leviano, né, da minha parte, mas agora, daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho sobre o exame psicológico, tá? O exame de saúde, ele será feito ali, tem as avaliações ali, por exemplo, para ampla concorrência, serão chamados 2.952 candidatos e candidatas. 2.952, percebam. No total aqui dá mais de 3.000 vagas, tá? Serão chamados 3.450, se eu não me engano, que está aqui no edital, para fazer o exame de saúde, que é a segunda fase, tá? Então aquelas 1.200 vagas podem se tornar ali 3.450 no total. Digamos assim, de forma rotineira, analisando os últimos concursos que nós tivemos, é comum, não significa que o Estado fará isso dessa vez, né? Mas é tradicional que todos os aprovados em todas as fases do concurso sejam chamados ao longo dos anos do edital do concurso, né? De validade do concurso. Então, se seguir aí o que foi feito nos outros anos, possivelmente esses 3.450 serão chamados ao longo dos anos, tá? Então não fica só nos 1.200, tá? A prova objetiva, ela tem 6 matérias, né? Língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais, matemática, direitos humanos e cidadania e informática, tá? Da minha parte, que eu darei aulas aqui, nós temos legislação específica, são 10 questões, e direitos humanos e cidadania mais 5 questões. No total fecha 50 questões, tá? Então, aconselho a procurarem um professor de língua portuguesa, bom. Se não tiverem dinheiro para pagar um cursinho, procurem na internet, tem várias aulas gratuitas lá no YouTube, tá? Da mesma forma, informática, conhecimentos gerais, aconselho a visitarem os sites do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, do site da Brigada Militar, tá? E da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para conhecerem o órgão que vocês trabalharão, que é a Brigada Militar,
e a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, né? Conhecerem os nomes, quem são, né, o comandante-geral da brigada, o subcomandante, o comandante do Estado-Maior, né, o governador, o vice-governador e por aí vai. Tá? Precisamos dessas informações para o concurso público, que rotineiramente elas caem. Tá? Além de informações de caráter geral, que vocês podem buscar até mesmo na esfera econômica, de direitos humanos principalmente, né? Se atentem às atualidades de direitos humanos. Né? Vocês podem buscar, inclusive, quando se fala em atualidades aí para o Enem. Tá? Para o Enem, as atualidades aí, o pessoal que vai fazer o vestibular, né? Os vestibulares no nosso país, tem ali o que está acontecendo, a guerra na Rússia, né? A guerra da Ucrânia, a questão de asilo político, por aí vai, tá, pessoal? Então, tudo que for relativo a direitos humanos, vocês procurem, tá? Mais essas informações nos sites ali da parte de segurança pública, na parte de conhecimentos, de conhecimentos gerais. Demais matérias eu não falarei, tá, pessoal? Língua portuguesa eu aconselho a procurar ali aulas, videoaulas ali, para quem não tiver dinheiro para pagar um cursinho, procure no YouTube que certamente encontrarão. Excelentes professores, tá? As provas, a primeira fase, que é intelectual, ela acontecerá somente em poucas cidades ali, dá 3, 4, 5, 6 cidades, tá? Porto Alegre, Cachoeirinha, Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Resumo da história, todas na região metropolitana de Porto Alegre, tá? Então, já se preparem, né, para quando forem fazer a prova, que terão que deslocar até a região metropolitana e escolher aqui uma dessas cidades para fazer a prova, tá? Será divulgado aí pela Fundatec aí, com no mínimo 5 dias de antecedência ali, a data, né, da realização das provas ali e objetivas, tá? Temos aí 50 questões, como eu falei, né? Com 5 alternativas, A, B, C, D e E. Então é múltipla escolha, escolhe uma das alternativas, somente uma correta, tá? Tempo de prova objetiva, 3 horas e 30 minutos para resolver, né, essas 50 questões e marcar, né, a alternativa correta, dentre as 5. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seja interessante, antes de falarmos do conteúdo. Tem que acertar no mínimo 60, média 6, tá? Dos 100 pontos, tem que fazer 60 pontos para ser aprovado no concurso. E, simultaneamente, no mínimo 20% de cada matéria. Então, não basta, então não adianta fazer 70%, por exemplo, da prova, ou 60%, e não fazer o mínimo 20% de cada uma das matérias. Por exemplo, se tiver 10 questões alternativas, né? De legislação específica, por exemplo, no mínimo tem que acertar 2 para fechar os 20%, tá? Eu fiz 70% a prova total, mas acertei só uma de legislação específica. Já está eliminado do certame. São cumulativas essas determinações aqui do edital, tá? No mínimo 60 pontos e também no mínimo 20% por matéria, tá? Das matérias que caem. São chamados aí para convocados para o exame de saúde, eu falei 3.600 convocados para o exame de saúde, que é a segunda fase. Eu falei 4.000 e pouco, não. 3.600 convocados, tá? No total. O exame de saúde eu não falarei, vocês leem o edital ali, o que pede, são vários exames que caem, né? Muitos exames que tem que levar, mais né, para serem entregues lá para a comissão, para a Fundatec, tá? Temos depois, como uma terceira fase, o teste físico, né? Que não é muito fácil. Então, o conselho que eu dou, como eu dei aula há muitos anos, já dei aula para todos os concursos policiais, tá? Brigada, bombeiros, civil, PRF, PF, né? Polícia, guarda municipal, tá? Eu vejo muita gente rodar no teste físico, não são poucos, tá? É uma quantidade assustadora de pessoas que passam no teste, né, no exame nas provas, né, na avaliação de conhecimentos, né? E roda depois no teste físico. E não é muito fácil, tá, pessoal? Percebam aqui, para homens, 5 flexões na barra, né? Puxa a barra, 5 flexões. 40 abdominais em 60 segundos. E 2.500 metros em 12 minutos na corrida. Não é fácil. Para mulheres, 20 segundos de isomeria na barra fixa, que é ficar preso na barra. Só que não pode botar o pescoço, né? Não pode se calçar na barra. Então tem que ficar sustentando na força dos braços, tá? 20 segundos. 32 abdominais em 60 segundos e 2.100 metros em 12 minutos na corrida. Difícil a prova, pessoal. Conselho, façam musculação,
procure um professor, se possível, né, um personal. Precisa fazer a musculação localizada, por exemplo, para puxar barra, os músculos corretos, tá? E percam peso, tá? Percam peso, porque pensa em o seguinte, se tu perder 10 quilos, são 10 quilos a menos para puxar na barra. E 10 quilos a menos para a corrida. Então, perda de peso e fortalecimento da musculatura utilizada aí para essas provas. Musculatura abdominal e musculatura ali para puxar barra, tá? E a parte da corrida, a questão cardiorrespiratória, né? Principalmente as pessoas têm muita dificuldade com corrida por causa não conseguem respirar. Isso tudo é treinável, tem que treinar, tá, pessoal? Treinem. A partir de agora, se já não estavam treinando, não estudem somente. Vocês têm que fazer o treinamento para o teste físico em paralelo, tá? A quarta fase, que é o exame psicológico, avaliação psicológica, eu não me aventurarei a falar sobre isso, né? Obviamente, eu não sou formado em psicologia. Mas também aconselho a procurarem dicas de como passar nessas provas. Existem, tá? Existem profissionais, inclusive, capacitados para explicarem como passar no exame psicológico. Muita gente roda, não é pouco, tá? E muita gente roda, inclusive, por algo que é estranho, digamos assim, mas que é cobrado nos exames, nas carreiras policiais, é a agressividade, um mínimo de agressividade. Tem gente que roda por ser muito passivo. Então, o policial ele precisa ter um mínimo de explosão, digamos assim, se for necessário, né? Porque o policial ele terá o monopólio do uso da força, né? Então ele não pode ser todo muito passivo, porque dependerá dele a vida do colega dele do lado que estará na viatura, né? Então, procurem, tá, pessoal? Procurem. Eu tô falando da vida prática, o que eu vi pessoas rodarem no exame psicológico por essa falta aí, e a justificativa foi essa, dada pelas bancas aí de concursos, tá? A nossa prova escrita, pessoal, não mudou nada, absolutamente nada, felizmente, com que já estávamos gravando na parte de legislação específica e na parte de direitos humanos, tá? No exame intelectual. Na parte do exame intelectual, todas as aulas que eu gravei lá, né, de direitos humanos ainda não gravei, tá? Mas de legislação específica, que fala sobre Constituição Federal, sobre as leis, né? Lei 10.990, tá tudo lá, pessoal. Bem conceitual, muito difícil essa parte aqui de conceito, conteúdo, estrutura das constituições, classificação, supremacia da Constituição, princípios, poder constituinte, interpretação e aplicabilidade da Constituição, controle de constitucionalidade. Isso aqui tá tudo lá nas minhas aulas. Tudo. Felizmente nos adiantamos, tá? E a parte de direitos humanos, tem diversos tratados de direitos humanos que o Brasil faz parte, mas já digo também que o que nós temos no artigo 5º da Constituição Federal, e já vimos, estão lá gravados lá, são digamos assim, uma cópia, né? São incisos que foram inseridos, direitos que foram inseridos lá, em função da participação do Brasil, aí, da ratificação por parte do nosso país de diversos tratados de direitos humanos. Então, esses tratados de direitos humanos, a bem da verdade, eles estão replicados aí na nossa Constituição Federal. Então, quem conhecer bem o artigo 5º da Constituição Federal já está preparado, já está com uma boa, digamos assim, com uma boa preparação para a parte de direitos humanos, tá? E tudo que nós vimos, o edital é idêntico ao edital anterior. Então, graças a Deus, né? Quem está estudando pelas minhas aulas ali, já está preparado para essa prova, tá? Então, para fecharmos esse estudo aqui do edital, o que eu aconselho? Na minha matéria, legislação, leiam as leis estão aqui, todas elas, discriminadas no edital, que são as leis que estamos vendo. Assistam às aulas, se quiserem assistir minhas aulas, para mim será uma honra, tá? Leiam a lei, por exemplo, estudem o artigo 5º da Constituição Federal, com minhas aulas, leiam o artigo 5º da Constituição Federal e façam questões de provas. É impossível passar no concurso público sem fazer questões que são milhares e milhares de questões que nós temos na internet hoje em dia. Esse é o segredo para passar no concurso público na parte de legislação. Assistir uma aula, ler as leis, imprescindível, e fazer questões, tá bom? Forte abraço, e na sequência gravaremos aí algumas aulas para a Brigada Militar.